mais uma edição do nosso PetCast. E hoje, no nosso décimo episódio, vamos falar um pouquinho sobre o que é o PET e a importância do programa. Meu nome é Matheus Silvino e eu estou acompanhado hoje por Kleber Feitosa. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber, faço Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Piauí. Faço parte do PET desde 2017. Atualmente estou como gestor de pesquisa do programa e sou representante também discente do CLA. É uma honra estar aqui com vocês e a gente poder discutir sobre esse programa que eu amo tanto. Valeu pelo convite, agradeço demais. Levi Almeida. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Levi Almeida, eu faço Ciência da Computação na UES, a Universidade Estadual do Ceará. E eu entrei no PET em 2016, mas eu saí em 2019. Mas assim, a gente sai do PET, mas o PET não sai da gente, porque esse programa ele tem uma coisa assim que fixa a gente, sabe? E ainda como egresso, eu ajudo em algumas comissões, como no caso do Mobiliza. E enquanto eu era bolsista oficialmente, eu também fui representante estadual referente ao programa. Então, também é uma honra enorme estar aqui, principalmente com colegas de outros estados que eu tive a oportunidade de conhecer e que também amam o programa tanto quanto eu. Show. E Leonardo Lins. E aí, galera, tudo bom? O Leonardo aqui, petiano egresso. Também estou com o Levi, saí em 2019, mas saí oficialmente apenas do papel. Mas a atuação ela continua a mesma. Já fui representante estadual, representante institucional, representante das comissões internas do meu estado. Já fiz muita coisa. Já viajei esse Brasilzão aí, levando as coisas que desempenhamos no PET. E é isso, né? Se a gente for falar tudo que a gente faz no PET, tudo que a gente desempenhou no PET enquanto egresso já, né? A gente não fecha o tempo, né? Então, a gente vai conversar já e aprofundar mais um pouquinho. Show. E eu acho que para começar a conversa, eu acho bom dar uma explicada o que é o PET. Talvez quem esteja escutando, a gente não saiba exatamente o que é o PET ou o que o PET faz. Então eu vou dar uma rápida explicaçãozinha aqui. Se algum de vocês tiver algo a mais para acrescentar, só me interromper aí e bora. O PET é um programa a nível federal e estadual que engloba a tríade da universidade, pesquisa, ensino e extensão. E tem como o principal objetivo buscar a melhoria do ensino dos alunos e bolsistas de graduação, assim como preparar a formação acadêmica dos bolsistas. Como eu falei, é um programa a nível federal e estadual, mas a gente também tem faculdades particulares pelo Brasil todo, que também tem grupos PETs, e o grupo PET não é algo que se prende a uma área. Ele abrange desde as áreas da saúde, a exatas, a biológicas, enfim. A gente tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Uma explicação rápidazinha sobre o que é o PET? Talvez só acrescentar o que significa a sigla PET, né? Que é o Programa de Educação Tutorial, que antes era o Programa Especial de Treinamento, que na sua filosofia inicial era apenas um programa que valorizava essa formação para pós-graduação, e que aí com o passar dos anos, né, com essa mudança da nomenclatura e passando para ser Programa de Educação Tutorial, ele passa a ter outros objetivos, tá? Além da busca pela pós-graduação, né? Além da preparação para a pós-graduação. E aí, esse desenvolvimento do programa em si, ele vai abarcar também a sua inserção na sociedade, né? Então, assim, de uma maneira geral, o PET é isso, né? Ele é para além de um programa, né? Ele transforma também. Sim. O que eu queria acrescentar era que, além de ter PET computação, PET enfermagem, PET geografia, também abrange PETs que é conhecidos como conexões de saberes, que são PETs que incluem vários outros cursos e juntamente com os outros saberes, seja, por exemplo, na UNB, que tem um PET lá que envolve tanto física quanto direito, todas as pessoas no mesmo PET, eles trabalham juntos justamente para construir algo maior. E até pegando um pouco da fala do Léo,
que o programa ele começou como um programa especial de treinamento, que eles pegavam justamente aquelas pessoas que eram notas 9 e 10. Ele veio com essa mudança de filosofia, vamos dizer assim, justamente para abarcar mais, abranger mais, na verdade, esse conhecimento de inserir o programa na sociedade e utilizar o PET como uma solução também para alguns problemas, tanto da universidade quanto da sociedade. O problema da universidade, vamos dizer assim, é justamente integrar esses saberes, e o problema da sociedade é para ser uma ferramenta a mais para a construção de novas políticas. Eu adicionaria ainda só a questão de estrutura mesmo organizacional. Como foi bem falado, o PET, ele, em essência, é um programa federal e estadual, e em nível federal ele é regido através de forma regimental mesmo, formalizado. Ele fica na pasta da Secretaria de Ensino Superior, na CESUMEC, no Ministério da Educação, e aí a partir daí vem todo o regimento que incorpora os grupos. Mas muita gente, às vezes, principalmente quando entra no PET, acha que seu grupo é um grupo isolado que desenvolve atividades de forma isolada. Pelo menos o primeiro contato que algumas pessoas têm é esse. E é importante a gente lembrar que, na verdade, é um elemento dentro de uma estrutura. Então, os grupos eles se organizam dentro das universidades através dos comitês locais de acompanhamento. Existem organizações estaduais que normalmente fazem um acompanhamento desses grupos através de encontros, onde eles mesmo decidem estratégias de atuação. Existem os encontros também regionais que cada região faz em relação a justamente também traçar metas e compor demandas que são comuns aos grupos. E existe a organização de forma nacional. Então, são grupos bem organizados, espalhados por todos os estados da federação, e eles tentam, da forma mais organizada e sistêmica possível, desenvolver ações que justamente incorporem isso. Eu particularmente colocaria até em 2 pontos principais: de melhorar a vivência da graduação, até porque o PET, como ele une ensino, pesquisa e extensão, ele é quase que uma mini universidade formada por um grupo de pessoas pequeno, né, mas desenvolvendo ações na tríade, e unir a universidade de forma geral à comunidade. Então, tentar fazer justamente essa implantação da razão social de existência através da execução de um trabalho para a sociedade. E eu acho que é bem aí que mora a beleza maior do PET, pelo menos na minha opinião. Só também concordando com a fala do Kleber, uma das coisas assim, que eu admiro mais é que, se você pegar o conceito da universidade até segundo o MEC, que é esse fato de trabalhar pesquisa, ensino e extensão, você tem esse conceito em cima de uma universidade, que são cerca de, pelo menos na UES, né, que eu tenho conhecimento, são cerca de, sei lá, uns 20 mil alunos, e você pega esse conceito de trabalhar pesquisa, ensino e extensão para um grupo de 12 pessoas. E eu acho que é isso, essa abrangência que é uma dificuldade integrar esses três eixos, mas também uma oportunidade de mostrar esse valor que o programa ele exerce e as experiências que ele dá também para quem participa. E é massa essa fala, porque a própria fala do Levi já diz, né, quando ele apresenta o PET Conexão de Saberes, é porque eu fiz parte de um PET que foi Conexões de Saberes. Então, no meu grupo, por exemplo, tinha gente de geografia, que é o meu caso, tinha pessoas de direito, pessoas das ciências sociais, da história, do cinema. Então, quando você coloca um grupo, seja ele PET Cursos ou PET Conexões de Saberes, em que você envolve pessoas que estão ali querendo desenvolver o ensino, a pesquisa e extensão, não entendendo os três nessa ordem, mas entendendo o processo em si da universidade, é que você percebe que... Eita, eu vou precisar voltar porque o guardinha do Will passou. Pode ir. Então, quando você percebe essa questão da universidade e a sua inserção para a sociedade,
essa escala menor que é o PET, né, que também desenvolve essa tríade universitária, é que você percebe a importância do programa para essas pessoas que fazem parte. Então, por exemplo, você tem a perspectiva do PET Conexão de Saberes, que é uma filosofia e uma ideia de PET, né, de grupo PET, que pega justamente esse pessoal que vem dessa camada aí mais problemática no sentido de acesso à universidade, que é onde você pega, por exemplo, alunos que vêm da escola pública, que nem sempre tem uma estrutura de ensino que permite ter plenas condições de entrar na universidade. Então você pega essa galera, coloca no grupo PET, e aí você vai fazer todo aquele trabalho de formação, de fazer com que essa galera entenda a universidade, a diferença da universidade para uma faculdade, em seu sentido mais filosófico. E a própria inserção mesmo, porque eu mesmo sou um guerreiro ali de uma comunidade popular do Recife, e eu entrei na universidade e eu tive a oportunidade de conhecer o PET, desenvolver uma pesquisa no PET e levar essa pesquisa que eu desenvolvi no PET para a minha comunidade. Então essa resposta que o PET tem para a questão da sociedade é uma resposta que, dependendo do grupo, é uma resposta que é muito, muito, muito latente ao próprio processo de desenvolvimento da sociedade. Então, às vezes pode parecer que a gente tem uma fala ou uma atuação que seja muito complexa, mas ao mesmo tempo é uma materialização do que significa a universidade muito, muito, muito considerável. Então, o papel do PET nesse sentido, principalmente através dos grupos Conexão de Saberes, é muito importante, porque a gente tem esse verdadeiro retorno, né? Aquelas pessoas que realmente investem para que a gente esteja na universidade, principalmente na universidade pública. Desculpa. Não, eu vou só voltar para a fala do Kleber, que eu achei interessante, que, tipo assim, falou que o PET não é só aquele grupo de pessoas, tem uma coisa maior, tem eventos maiores, tem uma grandiosidade maior, por assim dizer. E eu trago muito para o que foi comigo. Eu sou muito novo no PET, eu tenho o quê? 1 ano e quase 2 anos de PET. E quando eu entrei, eu tinha a mentalidade que era, tipo assim, aquele grupo de 12 pessoas mais um professor fazendo aquelas atividades entre eles. E minha ideia mudou quando eu fui para o primeiro evento do PET, foi o ENEPET de 2019. E foi lá que eu tive o primeiro contato com o que o PET poderia ser, o que o PET é e o que ele poderia ser. Contato com outros cursos, com outras pessoas, outros grupos. E, enfim, foi só uma grandiosidade maior, literalmente abriu meus olhos para o que o PET pode ser e para mim, sei lá, foi... E depois foi só aumentando, quando eu fui pro primeiro evento nacional, enfim, só acrescentando aí. Isso são outros elementos fantásticos do PET, que até atingem a gente com um certo tom de nostalgia quando a gente para pensar nossa trajetória, né, dentro dos grupos. E aí, eu só aproveitando falas tanto do Leonardo quanto de ti, quando eu entrei no PET, a gente tem uma certa visão, né? A gente estuda o MOB, a gente pensa que existe todo um idealismo associado às ações do PET, e quando a gente entra, a gente percebe que é um universo, enfim, muito singular, em muita coisa muito semelhante ao que é o idealizado, e em muitas coisas também superando aquilo. E isso é uma das coisas que mais me deixa, assim, feliz, que é o fato do programa ele ter esse potencial fantástico de sempre conseguir superar as próprias expectativas que já eram altas em cima dele. O PET Conexão de Saberes tem na minha universidade também, lá na UFP, e é um trabalho assim fantástico. E a filosofia dentro do PET permite que até quando são PET cursos, o meu, por exemplo, o PET Potência, ele é só engenharia elétrica, mas a gente tem uma liberdade fantástica para explorar diversas áreas do conhecimento e, em muitas situações, fazer parcerias com outros PETs. E aí essa organização maior é o que permite isso. Tipo, a gente está lá no PET Engenharia Elétrica, mas enquanto um está trabalhando com impressão 3D, ou então
até a utilização de ondas cerebrais para desenvolver, enfim, para uma série de coisas. Tem outro grupo que está trabalhando didática, tem outro grupo que está trabalhando inclusão social, tem outro grupo que está tratando saúde emocional. E assim, a gente vai desenvolvendo uma série de atividades ao mesmo tempo e com uma liberdade e uma abrangência tão fantástica que justamente reflete num profissional mais diverso, mais multidisciplinar. E aí, através disso, a gente já consegue ter um primeiro impacto pessoal de melhoria da graduação, no sentido de expor a gente a situações que não são de característica comum da nossa grade curricular. Então, o PET, ele se reinventa quase sempre por esse potencial quase infinito que ele tem. E isso é assim, fantástico. É uma coisa que realimenta a vontade e deixa a gente até com mais energia para desenvolver as ações, porque quem é do PET sabe, não é fácil ser petiano, é muita cobrança, é muito trabalho, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante. Eu acho que aproveitando até um pouco da fala do Silvino e do Kleber, é que, tipo assim, eu sempre levo uma coisa comigo que eu acho que onde eu chego e tenho a oportunidade de falar sobre o PET, eu falo. Eu não sei como a gente aqui vai conseguir falar só 40 minutos sobre o PET, mas enfim, a gente vai tentar dar um jeito. Mas uma das coisas assim, que eu mais penso é como se o programa ele fosse um do tipo daquelas religiões que as pessoas pregam, falam tipo, você entra assim e sai de outro jeito. E eu acho que é isso, sabe? Quando você entra no programa, eu acho que, assim, pela minha experiência e pelas pessoas que eu convivo, não tem como você sair da mesma maneira. Você sempre tem uma experiência, assim, para sua vida, seja numa parte boa, como, por exemplo, eu aprendi tal coisa, assim, e tal, ou na parte ruim, como, tipo, eu tive que conviver com gente que me estressava, essas coisas, mas isso me fez ter uma personalidade dessa maneira. E uma das principais coisas que causam isso, que causam essa mudança, é justamente esse convívio com outros cursos, outras culturas, outras práticas de outros pets, porque, tipo, eu conheci o Léo, que é de Pernambuco, e o Kleber, que por mais que ele seja cearense, ele tá lá fazendo a faculdade no Piauí. Por mais que a gente se conheceu em um evento, e mesmo a gente sendo de pet diferente, a gente trocou experiência, a gente trocou, não sei o que, no meu pet funciona assim, no seu funciona dessa maneira, mas que tal a gente trocar ideias, ou tipo, você conseguiu lidar com esse problema, que eu também tô passando, então como é que a gente vai resolver isso? E acaba que, tipo, por mais que até a bolsa, né, seja, sei lá, uma das motivações que façam as pessoas permanecerem, mas pelo menos para mim, uma das principais motivações era justamente essa experiência de você fazer algumas coisas, tomar algumas atitudes e se importar com as atividades que seu grupo PET exerce, não só por você, não só porque você está, não sei o que, eu estou participando do PET, é mais ponto pro mestrado, eu estou participando do PET, eu tenho dinheiro, eu estou participando do PET, tenho contato com professores. Não só isso que talvez alimente só sua carreira pessoal, mas uma das principais motivações é justamente você fazer atividades para a comunidade, para a sociedade, ajudar pessoas de outros cantos e você, não sei o que, eu estou fazendo essa atividade aqui, eu vou numa escola para o ensino fundamental 2, mas poxa, a escola pública, eles não tiveram a mesma oportunidade talvez do que uma pessoa que entrou na universidade por uma escola particular. Então, você sente aquela sensação de, tipo, eu vou estar ajudando e mesmo que eu não consiga ajudar, sei lá, eu vou para um evento, eu vou conhecer outros grupos que eles podem me ajudar a construir isso. E acaba que um pouquinho do pensamento de cada pessoa constrói essa estrutura de querer ajudar tanto a sociedade como a universidade como um todo. E eu acho que quando as pessoas elas se tocam de que essa mentalidade ela pode ajudar não só o programa, mas em todas
as ações que vocês terem pro resto da sua vida, eu acho que ela realmente entende o programa. Quando ela se toca de tipo, nossa, o pet realmente não é só esses R$ 400. O pet não é realmente estar aqui com essas pessoas e ter contato com professores. Não, o pet realmente, além disso, o pet não se resume ao meu grupo. E eu acho que quando a pessoa, assim, ela tem esse toque, assim, na cabeça, ela se torna, vamos dizer assim, um petiano. E esse combustível é que vai alimentando a pessoa realmente a se entregar. É tanto que eu sou egresso, o Léo é egresso por mais de um ano, e mesmo assim a gente tá aqui porque a gente sabe que vale a pena. Por mais que tenha todo um problema político por trás, um problema burocrático, mas é um programa que faz crescer não só pessoalmente, mas principalmente a sociedade como um todo. Eu destacaria 3 pontos, né, para a gente poder entender o PET de uma maneira mais prática. É que o primeiro deles, assim, fazendo uma análise mais generalista, é entender que, pelo menos na maioria dos casos, né, das pessoas que prestam processo seletivo pro PET, imaginam que é um grupo de pesquisa, né? Eu pelo menos eu imaginei, né, quando eu fiz seleção. Então eu imaginei, que massa, eu vou entrar no grupo de pesquisa, vou fazer pesquisa e tal, mestrado. Mas aí, a partir do momento que a gente entra, pelo menos no meu grupo foi assim, vamos estudar o MOB. Mas o que é o MOB? É o Manual de Orientações Básicas, do que é o programa que vai explicar o princípio filosófico e tal, aquela coisa bem assim, reflexiva. Mas, no meu caso, eu vim entender o que era o processo e o que era o PET a partir do momento que eu entrei, que eu vi que não se resumia apenas em pesquisa. Porque quando você está no laboratório de pesquisa, essencialmente você vai pesquisar ali apenas o teu tema, ou o tema geral ali do laboratório, e vai ser só aquilo. Na maioria dos casos tem ali uma extensãozinha, uma formaçãozinha, mas uma coisa muito discreta. Você vai participar de eventos da sua área de pesquisa, que essencialmente você só vai encontrar pessoas que pesquisam basicamente no mesmo campo, e só. E quando você entra no PET, que você começa a se inserir dentro do PET, e você começa a incorporar esse programa, é que você começa a perceber a dimensão que ele tem. Então, o meu primeiro ponto é esse, né? Foi tipo, entrei no grupo de pesquisa, vou fazer pesquisa. Não, isso foi completamente abatido. Não é uma questão meramente de pesquisa. E aí, quando a gente vai justamente para esses encontros que foi citado pelo Kleber, é que a gente começa a entender essa multidisciplinaridade que é o programa, onde você vai encontrar pessoas de diversos campos do pensamento. Eu nunca imaginei, por exemplo, que na minha universidade, né, que eu estudei na UFPE, onde, sei lá, acho que deve ter ali mais de 30 mil alunos, a universidade como um todo, acho que deve ser isso, mas tem 13 grupos PETs. E aí, quando eu entrei, imaginava que era só aquele grupo mesmo, mas quando eu fui começar a entender, eu vi que tinha 13 grupos PET apenas na minha universidade, né? Sendo que em Pernambuco tem mais de 30. E aí eu percebi, caramba, não é só eu, não é só meu grupo aqui. E a própria organização do grupo, onde você prioriza a questão do debate, a questão da discussão, onde você começa a entender, pelo menos no meu grupo, né, que era a Conexão de Saberes, entender o contexto social, político e até mesmo de pensamento do outro. E aí você já percebe que é para além de fazer uma pesquisa, é para além de você desenvolver uma pesquisa no seu campo de estudo. E eu acho que o desfecho de tudo isso é a gente justamente perceber que a gente está inteiramente mergulhado nas suas atividades enquanto programa. Eu costumo dizer que tem 2 pessoas, tem 2 tipos de petianos. É o petiano que entra e sai do grupo, aquele que só entra, fez uma gracinha e saiu, e aquele petiano que entra e não sai mais. E esse petiano que entra e não sai mais, ele não sai mais mesmo. Tanto que, assim, eu acho que alguns dos amigos aqui devem conhecer casos de pessoas que foram petianos, ainda na perspectiva do programa especial de treinamento, e passaram pelo PET, entraram, continuaram na pós-graduação, entraram para a docência na universidade e voltaram para o PET como tutores.
tanto que a maioria dos casos desses petianos atuais, né, que passaram pelo programa, a maioria deles, né, pelo menos que eu conheço, querem voltar para o PET e agora como tutores. Então, você consegue perceber essa dimensão, né, essa importância que o programa tem na vida dessas pessoas, a partir do momento em que essas pessoas saem do SIGPET, que é o sistema lá, né, que oficialmente faz essa compilação dos dados, né, de quantos petianos tem, e assim, a sua vinculação oficial. E a partir do momento que você sai do SIGPET, você ainda continua, que é o meu caso, que é o caso do Levi e de tantos outros aí espalhados pelo Brasil. São mais de 800 grupos no Brasil. Então, imagina, mais de 800 grupos que desenvolvem pesquisa, que desenvolvem ensino, que desenvolvem extensão, que desenvolvem projetos que auxiliam não apenas aquela vivência dentro da universidade, mas fora dela, que é o que eu acho assim, muito, muito importante enquanto programa, né? E o que é mais interessante diante de tudo isso é que o programa de educação tutorial, ele é um programa que ele é regulamentado hoje por lei. Então tem uma lei que regulamenta o programa de educação tutorial. Então a gente já percebe que, institucionalmente falando, a gente tem uma garantia institucional votada lá no Congresso e que regulamenta a nossa atuação. E para além disso, eu acho que mesmo se a gente não tivesse essa garantia legal, eu acho que o corpo do programa é justamente quem faz parte dele, quem arregaça a manga e vai lá trabalhar por ele. São realidades muitas vezes difíceis de ter pessoas no grupo que assim, passam por problemas de inúmeros, né, problemas diversos, mas uma das coisas que é muito pertinente em quem participa é a gente entender o espaço do outro, a gente entender que a gente está trabalhando em grupo e que nem sempre ninguém vai concordar com o seu posicionamento, mas que você precisa entender que é um processo coletivo de construção e assim, é muito grandioso porque quem realmente abraça o programa vai entender que o seu desenvolvimento vai ser um desenvolvimento meramente profissional e principalmente pessoal. Que é justamente como o Levi fala, né? Quem entra no PET não consegue sair do PET, né? Aquele que verdadeiramente pega ali o programa pela mão. É o famoso ditado. É a máxima petiana. Uma vez petiano, sempre petiano. O meu grupo mesmo também tem números desse tipo. Isso é fantástico. É uma característica de um grupo ser tão maravilhoso, filosoficamente falando e através das vivências, que a pessoa não consegue se desvincular. E aí ela já foi tão transformada naquela vivência que, por mais que ela não esteja no programa, por mais que ela esteja em uma situação de estar distante o tanto que seja, ela ainda mantém traços que foram construídos e que foram solidificados através daquela vivência. Então o PET é de fato um transformador de vidas. E é das grandes ferramentas de transformação que a gente tem hoje no país, dada a situação de abandono em determinado momento e de tal ótica em relação à educação. O PET não deixa de ser uma luz. É uma luz como realmente um farol de um programa que funciona, que faz a diferença na vida de muita gente, dentro e fora dos limites do SIGPET ou de uma sala do PET, ou enfim, mas que transforma vidas. O meu caso é um exemplo, conheço inúmeros outros que fizeram realmente, que foram transformados através do PET. Então isso é fenomenal. Só aproveitando até a fala do Léo, quando ele disse que quando ele entrou, ele achava que era um grupo de pesquisa, mas, assim, por mim, né, falando por mim, pela minha experiência, eu primeiro, quando entrei na universidade, eu só queria entrar. Até meu curso, assim, foi um tiro no escuro. E depois surgiu essa oportunidade de participar do PET, já conheci algumas atividades. A gente sabe que cada grupo, às vezes ele tem um eixo assim mais forte, ele tem um trabalho assim que é mais reconhecido. No caso do meu grupo,
a galera, pelo menos no meu primeiro semestre, né? Eu vi o PET como aquelas pessoas que tiravam dúvidas de disciplinas, como se fossem realmente alguns monitores, devido a uma atividade que é conhecida como tutoria do grupo PET Computação S. Mas aí depois que eu entrei, que eu vi algumas atividades, eu vejo como o PET uma oportunidade assim de você se conhecer, até como academicamente, ou caso você queira ir para o mercado. Assim, até tocando no ponto de novo da característica de cada grupo PET. Porque, pelo menos, a minha experiência no grupo PET fez eu perceber algumas coisas de pesquisa que eu gostava, algumas coisas de mercado que eu gostava. E, tipo, isso não é errado. Eu comentei até antes, mais cedo, que, tipo, a pessoa que tem noção do que é o PET, realmente ela entende que é ser petiano, tem essa noção, essas coisas e tal. Mas tem gente ali que entra no PET e por causa das suas características, por causa das suas atividades, não se identificam, mas isso não é errado. Eu entrei, eu vi algumas coisas de pesquisa, me identifiquei, eu escolhi passar mais tempo, eu escolhi seguir uma carreira voltada mais para pesquisa, por causa que o PET me fez conhecer aquilo. Eu tenho amigos que entraram junto comigo, que eles viram alguma coisa do PET, assim, mais técnicas, mais voltada ao mercado de trabalho, e eles escolheram sair mais cedo do que eu e continuar nessa área. Então, eu vejo o PET, assim, para quem está no começo, é uma oportunidade até para você se conhecer, para você ter uma noção, assim, do que quer. E, obviamente, cada grupo PET tem suas características. Eu conheci grupos PET de computação de várias regiões do Brasil. Aqui no Nordeste, muitos PETs da computação, como o caso do Ceará, como o caso do Rio Grande do Norte, como o caso do Maranhão, eles são muito voltados a atividades assim. Os petianos ele tem muita afinidade com pesquisa. No caso da UFPE, eles têm uma afinidade maior com o mercado. Alguns PETs do Sudeste, como por exemplo o PET de computação da UFSCar, eles têm uma afinidade também maior com o mercado. Então, por isso que eu toco na tecla de que cada grupo PET tem suas características. Mas eu acho que não escapa daquele escopo de que as atividades ali lhe farão te conhecer melhor. Se você gosta muito de pesquisa, ou você gosta muito de mercado, ou se você gosta de trabalhar em grupo, ou trabalhar sozinho. Então, eu particularmente, né, fui conhecer mais o PET a partir das vivências. A minha ideia inicial era só tipo assim, é uma bolsa, e eu sei que bolsa conta, e não sei o que, não sei o que, mas você vai conhecendo, você vai ali tomando certas atitudes, participando de certos projetos, que você vai tomando alguma conclusão sobre o que você quer fazer, sobre o que você faz. E eu acho que essa abertura de mente é um momento assim, muito importante na vida do graduando. Então, eu acho que o PET é muito também importante nesse tópico. Rapaz, quando o Levi aponta essa experiência pessoal de inserção, faz até a gente voltar, né, no tempo em algumas coisas. Assim, a minha... Fazendo algumas pontuações em relação a essas falas. Quando eu entrei na universidade, eu vim de um curso técnico no Instituto Federal, e aí, quando eu entrei, eu tava muito... Foi muito difícil entrar, precisei... enfim, não tinha como me manter lá, então fui ajudado por professores, por professoras fantásticas a ir para a universidade. E uma forma de recompensar isso era não ser o aluno regular, né? O aluno que só vai para as aulas e volta para casa e, enfim, não faz nada além disso. E aí o que me levou a entrar no PET foi justamente essa possibilidade de fazer várias coisas, de ter quase que potencial infinito dentro do programa. E aí eu lembro que o PET, ele normalmente é um reflexo
não existe um modelo fixo de PET, né? Como o próprio Levi disse, os PETs eles têm suas identidades próprias. Às vezes se manifesta através de uma das áreas onde ele é mais forte, outras através de de uma cultura realmente organizacional ou de qualquer outra forma que seja, que existe dentro do grupo. E aí eu lembro que um dos detalhes mais marcantes no PET foi justamente esse amor que você sente em desenvolver um grupo, porque você entende como ele pode ser, como ele pode vir a ser. Eu passei 1 ano e pouco como voluntário no PET, então era um mecanismo de passagem de bolsa diferente na época, e aí eu mesmo tendo ido para a universidade, literalmente ajudado, tive que conciliar outras formas de conseguir dinheiro, dando aula, enfim, contraturno para me manter, mas fiquei como voluntário no PET por esse tempo todo. E nesse tempo o PET ele tinha suas deficiências, como acredito que todos os PETs têm, organizacionais. A gente precisou trilhar um longo caminho para a gente atingir o nível organizacional que a gente tem hoje de desenvolvimento das ações. Então, todo esse percurso, ele também foi essencial, de você aprender como organizar um time, como melhorar o desenvolvimento de uma ou outra ação, como otimizar determinadas coisas que, enfim, trazem para si uma construção e uma felicidade muito grande. E aí a gente teve a oportunidade também de conversar com outros grupos de outros lugares. Tem vários PETs de engenharia elétrica ao longo do país todo. E isso é um detalhe legal, né? Você consegue importar e exportar ideias. Tipo, a gente encontra um projeto massa que está acontecendo lá no PET Elétrica de Juiz de Fora. E aí a gente entra em contato, troca ideias. Existe uma rede assim muito, muito massa para a gente conseguir ampliar essas ações. E aí o que a gente acaba às vezes fazendo na nossa universidade ou então numa comunidade próxima pode acabar sendo replicado em outro estado, do outro lado do país e para outra comunidade que necessita daquilo. Então, assim, o PET ele tem esse poder até quando não tem não é uma prerrogativa já solidificada, mas ele tem essa possibilidade. Um outro exemplo a gente fundou, através de uma iniciativa de petianos, a gente conseguiu fundar uma empresa júnior, que agora, inclusive, acabou eu estava participando, ainda estou até final desse mês, como diretor de projetos na diretoria executiva e fundador, e a gente conseguiu bater as metas do ano agora, em outubro. Então, tipo, foi nosso primeiro ano de empresa federada, uma iniciativa do PET de desenvolvimento disso, porque a gente viu que o mercado estava... a gente sofria muito nessa questão de ter contato com o mercado, e aí o PET interviu, procurando uma forma de aproximar a gente. A gente, eu digo, o curso de forma geral. E aí a gente foi bem sucedido, e é um legado que fica. Fica tanto na organização do grupo para os próximos petianos que vão entrando, fica através de projetos que a gente consegue desenvolver na comunidade e que se tornam culturais, então que a gente consegue refazer, sempre fazer com uma periodicidade massa, fica em outros grupos que a gente consegue fundar. Então, o PET, ele é incrível em todos os elogios que eu já joguei aqui, mas também por isso, porque os limites são os limites da imaginação de quem compõe o grupo. E aí é muito disso. Pois é, e pegando até um pouco do link da fala do Kleber, eu acho que uma das coisas assim que permitem a gente trabalhar com toda essa abrangência do conhecimento é justamente os pilares que regem as atividades que o programa faz, que no caso é pesquisa, ensino e extensão, que, como eu tinha falado no começo, é o que define praticamente uma universidade. E eu acho que você ter essa gama assim, né, de possibilidade de você trabalhar com pesquisa, quer trabalhar até com a parte de experimentos, de teorias e de validações, você trabalhar com essa parte de extensão,
que é você levar o conhecimento da universidade para a sociedade e você trabalhar com essa parte de ensino, que é justamente passar o conhecimento, eu acho que é essa combinação que abre portas. E eu acho que às vezes até uma coisa que tipo, beleza, a gente tem pesquisa e ensino e extensão, é muito abrangente, mas ao mesmo tempo que é abrangente, também gera uma dificuldade de uma coisa que está escrito nas portarias, que é você trabalhar esses 3 pilares juntos. Mas assim, isso não tira o fato que é uma experiência assim, muito boa que você vai ter, porque você vai estar trabalhando em ambas as partes, e às vezes alguns pets têm alguma dificuldade de trabalhar esses eixos todos juntos. E aí onde mora justamente os 2 R's, né? Que é a rede, onde a gente tem justamente essa ampliação, né? Essa rede de contatos que a gente tem e que a gente constrói a partir do momento que a gente participa de um encontro, seja ele na esfera local, regional, nacional, em que a gente pode ter justamente essa troca de informações. E a gente tem um resultado, né, que é muito pertinente quando o Kleber fala dessa empresa júnior que foi criada a partir de uma intervenção do PET, né? Então a rede e o resultado ela é muito latente e é um processo de organismo vivo, porque às vezes as pessoas possam até entender, né, que o PET é só um grupo que entrou e esse grupo vai ficar ali, mas a gente chama atenção também para essa questão da rotatividade, né? E isso faz com que esse processo da rotatividade faz com que o programa ele se mantenha em alto nível e desenvolvendo esses projetos ou trazendo outras ideias, outras perspectivas. Então não é um programa que vai ascender, que no caso ele ascendeu e ele decaiu. Ele ascendeu e ele permanece nesse processo de ascensão. Tá? Tanto que o programa já tem aí, acho que tem 3, 4, quase 4 décadas, e é um programa que desde sua formação ele está justamente nesse processo crescente da sua qualidade, né? E isso eleva justamente o processo de formação de quem participa dele. Eu lembro que, por exemplo, eu conheci uma amiga, né, que hoje é uma grande amiga, que é da UFRJ, e é uma situação bastante interessante para a gente poder entender de forma mais prática e de forma mais emocional o que é que o programa ele constitui na vida de quem participa e na sua própria manifestação, né, enquanto transformador social. É que essa amiga minha, ela descobriu que tinha uma doença rara e que não tinha cura. E aí, nesse processo de descobrimento, ela teve um apoio assim incondicional do seu grupo, né, do seu grupo lá do PET, da UFRJ. E aí é importante ser pontuado isso, porque a gente está aqui falando da importância do PET, da sua institucionalização, do que o papel do PET dentro da universidade, fora dela, na nossa vida, na nossa formação e tal. Mas também é importante a gente lembrar do papel do PET na vida dessas pessoas, né? No seu processo de evolução pessoal. E eu lembro que quando eu conheci essa amiga, num evento, inclusive do PET, um evento nacional, foi se falar a história dela e isso me tocou muito, porque depois a gente conversando, eu pude ter ciência, assim, né? Eu já tinha alguma, mas vendo isso na minha frente, de ter uma pessoa que passou por um processo tão difícil da vida e que teve um apoio tão incondicional do seu grupo, e que motivou essa pessoa a continuar no grupo, que motivou essa pessoa a enfrentar essa batalha. E isso é muito importante, porque o PET ele exerce também um papel para além daquilo que ele se propõe. Tá? O PET se propõe nessa perspectiva da tríade universitária. E acho que pela fala de todos os amigos, é perceptível que ele teve um resultado
para além disso, muito para além disso, sabe? E quando você tem exemplos como esse, isso é só um exemplo diante de tantos outros, né? Que acabam... que a gente não tem tanto conhecimento, né? A não ser que a gente tenha uma relação que a gente constrói a partir do processo de rede, né? Aquele processo que eu falei para vocês. Então, é importante a gente ter essa ciência de que o PET está sempre ali naquele processo de rotatividade, em que sempre vão estar entrando pessoas novas, cabeças muitas vezes frescas, muitas vezes descansadas, porque às vezes é muito difícil você conciliar uma atividade, né, uma inserção dentro de um grupo PET e ainda a graduação e ainda a vida pessoal. E a gente sabe que tem grupos PET que têm assim uma atuação muito, muito forte nos seus projetos, e isso demanda tempo, demanda formação. Então a gente sabe que existem casos de, por exemplo, pessoas que entram no PET e aí, por escolha da vida, por contextos, acaba tendo que encerrar aquele ciclo. E a partir do momento que se encerra um ciclo, automaticamente já se começa outro. E assim o programa vai se constituindo. A rotatividade, ela também é um combustível para o programa continuar vivo, né? E é importante, além de tudo isso, a gente falar a seguinte coisa, né? O PET ele é um programa. Na sua definição conceitual, ele tem seus objetivos e ele tem o seu propósito. E sempre que você for imaginar num propósito ou num objetivo, seja ele pessoal ou profissional, a gente sempre pensa um pouquinho a mais, né? No caso do PET, a gente pensa muito mais, porque o resultado que ele tem na vida de quem participa dele e de quem abraça é muito importante. Isso porque tem muitos exemplos, né? O meu exemplo de sair de uma comunidade que na década de 90 era uma comunidade extremamente perigosa lá no Recife, que era até conhecida nacionalmente, e aí eu consigo nascer, crescer, me formar, entrar na universidade dentro dessa comunidade, e eu ter a oportunidade de levar um projeto para essa comunidade, para contribuir para a minha comunidade, para que nas próximas gerações tenham uma realidade um pouco diferente. Ver o exemplo, por exemplo, do nosso amigo Kleber, que conseguiu entrar na universidade, e o PET constituiu para ele uma esperança de que ele pudesse se manter na universidade, e se manter na universidade não apenas assistindo a aula, mas contribuindo para a sociedade brasileira. Ver o Levi, onde o Levi entra na universidade, o Levi, sem saber muito o que está fazendo, acaba entrando no PET, ele consegue se descobrir dentro do programa. Então são exemplos assim que nos mostra a importância, que eu acho que já é uma palavra muito redundante nessa conversa, mas a importância do programa além da sua perspectiva, né? A sua importância social, a sua importância a nível da comunidade social do Brasil, né? Um Brasil que é um país tão complexo e cheio de assimetrias, um programa como esse, ele vem justamente para que a gente possa tentar ensaiar algumas ações que possam mudar a vida de pessoas. E nesse objetivo ele conseguiu muito bem, tanto é que tem aqui 3, 4 pessoas que já foram mudadas com essa perspectiva, né? E eu vejo assim, Léo, que tipo, a gente é tão movido a ajudar pessoas, desde pessoas que estão do nosso lado, como você citou no exemplo, a sociedade como um todo, que eu acho que a maioria dos estados assim que tem grupos PET, que eles trabalham fazendo essa atividade de extensões, principalmente, por exemplo, alguns cursos aqui de saúde aqui do Ceará, eles vão aos shoppings, eles fazem alguns exames com as pessoas, eles dão informações a populações, e eu acho que nesse contexto totalmente atípico de pandemia que ocorreu nesse ano, como é que ficou justamente como é que se dá o contato do programa para ajudar essas pessoas, porque o programa ele vai nas comunidades, vão em outros municípios. O que eu conheço de PET que leva
os alimentos para as comunidades, que levam brinquedos das crianças, que fazem ações em Natal, em outras datas comemorativas. Então tem esse contato, assim. E eu acho que o programa ele é tão movido assim a pensar em atividades que ajudem a sociedade, a universidade como um todo, que veio 2020, veio com esse desafio de tentar driblar essa oportunidade, essa adversidade. E uma das oportunidades que acharam foram utilizar as redes sociais. Eu vi muitos pets fazendo lives no Instagram. Eu vi muitos pets tendo palestras online via Google Meet. E uma das coisas que eu queria mais destacar aqui foi uma ação dos pets civis do Brasil, que eles, se eu não me engano, eles chamam de CONPET, que é o Congresso do Pet em Área Civil. E se eu não me engano também, eles estavam na 5ª edição, que eles se encontram em algum estado que fazem esse evento. E os grupos PETs da Engenharia Civil do Brasil, eles organizaram um evento onde cada grupo PET civil teve um momento de palestra, teve um momento de curso, e isso foi aberto tanto para a comunidade da universidade como para a comunidade em geral. Quem quisesse participar, participava. Isso também facilitou outros encontros, como por exemplo o grupo do PET Farmácia, que eles tiveram um congresso que foi organizado pelo PET Farmácia aqui do Ceará. E assim, teve essa diversidade que infelizmente aconteceu da pandemia, mas eu acho que esse combustível, essa motivação de você ajudar as pessoas com o seu conhecimento, passar seu conhecimento para outras pessoas, tentaram driblar essas adversidades. Então, eu acho que assim, até mesmo nesse contexto, essa motivação que foi o que guiou a galera, tipo, não sei o que, vamos fazer atividades, vamos atrás, vamos fazer parcerias. O que antes era praticamente assim, bem dificultoso, como, vamos contar com a galera, sei lá, de outro estado para estar aqui, para a gente fazer um evento, talvez dê uma contornada, tipo, já que estamos assim, vamos fazer online, mas não vamos deixar de ajudar. E eu acho que tudo isso parte daquele sentimento principal, que é você ajudar, você se ajudar, e isso reflete nas atividades que o PET exerce, desde cursos, desde palestras, desde acompanhamentos e por aí vai. Rapaz, isso é um tema engraçado, né? Porque une duas coisas muito, muito relevantes, inclusive nesse momento, no país como um todo. A gente está vivendo assim situações muito inéditas. E o cenário da pandemia realmente obrigou a gente a repensar muito sobre as coisas que a gente faz. E como a gente poderia direcionar esforços, né, para tentar contribuir nesse caminho também. E aí entra justamente essa questão do altruísmo. É uma coisa que se desenvolve naturalmente, eu acho, no petiano. A gente está vivendo numa pandemia, a gente está agora atualmente em período eleitoral, e a gente vive num país em que isso é um problema quase que crônico, digamos assim, em que falta empatia, em que falta altruísmo, e a gente vê que a gente desenvolve isso naturalmente no PET. Aconteceu desde que começou o período de pandemia, a gente fez um planejamento no meu PET direcionado a isso, né? Como é que a gente ia manter nossas atividades, quais atividades a gente faria, considerando o planejamento que tem que fazer no ano e tal, e que pudesse ser feito de forma remota. E aí a gente teve que atacar aqueles problemas que estavam, de certa forma, sendo mais preocupantes. A gente fez também sequência de lives, tinha muita gente que estava muito desmotivada, gente que tinha acabado de entrar no curso e já se deparou com uma situação como essa. A gente se organizou para tentar contribuir dentro do ramo da tecnologia. Tem petianos do meu PET hoje participando do programa Pulmonar, que é justamente um programa voltado para construção de respiradores de baixo custo e que conseguissem
a suprir a um grupo maior de pessoas. Os respiradores que estão sendo produzidos, eles conseguem ajudar até 4 pacientes. E aí, tipo, projetos crescentes e que estão tendo impacto assim incrível em um cenário global. A gente tem um evento preparado agora e assim, como a gente fala, né, que são atividades que envolvem tanto o pessoal quanto o profissional. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar mediando uma mesa, uma roda de conversa com um engenheiro da Microsoft e uma engenheira da Nubank. E aí, em que sonho é que um estudante de graduação ia estar numa situação assim tão fantástica, numa conversa de um nível tão assim maravilhoso, e posteriormente ter sido marcado no LinkedIn com elogios pela gerente do Nubank, do nada. Tipo assim, é uma coisa que é incrível. E nesse cenário de pandemia, quando a gente consegue, por exemplo, a gente abordou muito questão de mercado nas nossas lives, na nossa conversa direta com o nosso público, e assim, reacende de alguma forma um pouco aquela esperança que a gente tinha quando entrou no curso, quando começou, quando estava vivendo aquele dia a dia. E aí a gente sabe que dentro de casa muita gente tá com seus problemas, algumas vezes muitas vezes intensificados por conta da pandemia. E aí ter uma conexão com aquela vida que estava numa determinada rotina e de repente parou, a gente manter esse link foi uma preocupação que até a própria coordenação do curso conversou com a gente. Olha, a gente não pode deixar o pessoal se sentir abandonado. E aí, enfim, é uma série de ações. A gente tentou intensificar nosso trabalho de forma virtual. A gente também começou com podcasts, também fez melhorou um pouco a nossa identidade nas redes, melhorou o site. Enfim, a gente foi tentando, através das ferramentas que a gente tinha, desenvolver um trabalho melhor. E aí esse trabalho melhor, ele é uma característica do PET, né? Que ele não se reflete em uma bolsa maior que você recebe no fim do mês. Ele não se reflete, muitas vezes, até na sua permanência no programa. Você tem um planejamento, se você faz o planejamento e está presente com os termos que você assinou de compromisso, tudo bem. Mas eu não conheço nenhum petiano que faça só isso. A gente sempre tenta, através de uma forma muito assim, louvável até, de certa forma, tentar melhorar aquilo e fazer um pouquinho a mais. Esse um pouquinho a mais é pensando no outro. E aí, quando a gente vive num país onde esse sentimento de altruísmo é muitas vezes abafado por infinitos, por todo um histórico, né, que a gente tem, e isso eu citei no início sobre o período eleitoral, porque hoje todo mundo está falando sobre isso e é muito comum a gente escutar que o Brasil não tem jeito, que não existe esperança, muita gente que simplesmente já desistiu. E a gente... Eu sei, de forma particular, que o Brasil tem jeito sim. Eu conheço tanta gente fantástica aqui nessa conversa. Vocês, tipo, são pessoas tão incríveis. E a gente manter essa conversa e ter esse contato com pessoas fenomenais assim, que desenvolvem trabalhos incríveis como o que vocês desenvolvem, e reacende essa esperança. E aí o PET, ele é um intensificador nesse sentido também. A gente está construindo um mundo melhor com seres humanos, pensando no bem comum, coletivo, e se preparando para desenvolver esse bem coletivo da forma que a gente pode. Então, é muito nesse caminho. A gente se sente até bem. Eu acho que é isso que resume de muitas formas. A gente se sente bem em participar do PET, porque o PET faz bem pra gente e pra todo mundo. Então, gente, eu acho que as características do PET tem muita do que a gente falou aqui. E outra coisa, assim, até para encerrar minha fala, uma das coisas assim que eu gosto de destacar quando eu estou falando sobre o programa
é que a história do programa como um todo, assim, ela é muito doida, sabe? Porque o programa ele foi criado em 79, em um período militar, e teve altos e baixos, teve tentativas de acabar com o programa e levantar o programa, e mudança de programa, e portarias, e leis, essas coisas e tal. Mas em 40 anos, 41, né, na verdade, a gente ainda permanece. Isso foi através de lutas, foi através de manifestações e principalmente entre a união da comunidade petiana. E a união por quê? Porque nós reconhecemos os serviços que nós prestamos para a universidade, que nós prestamos para a ciência também. E, assim, quem está querendo entrar no PET, saiba que é uma experiência, assim, que, como eu falei, você vai entrar de um jeito e sair de outro. Você vai ter a oportunidade de se conhecer e conhecer outras pessoas. Talvez você mude os seus objetivos, sua mentalidade, por causa que a convivência faz você ter essa mudança de pensamento. E falando até por mim, que eu entrei assim sem saber o que era, pude conhecer, me apaixonei bastante. No meu primeiro evento, eu fui para a comissão de transportes e eu só entrei porque eu queria, assim, fazer alguma coisa e acabei como representante estadual e até em alguns eventos, representando toda a minha região. Conheci pessoas de vários cantos do Brasil, vários petianos, tenho amizades, inclusive com várias pessoas, inclusive com as pessoas que estão aqui nessa conversa. É uma experiência bastante abrangente e enfim, caso você não seja da comunidade petiana que esteja escutando esse podcast, eu faço um convite para você conheça, mesmo que você não sei o que, não quero fazer parte da seleção, essas coisas, mas conheça, saiba que é um ponto importante. E outra coisa também, eu queria agradecer, né, aos meus amigos, aos que estão aqui, né, nessa conversa de outros estados, era para mais pessoas estarem aqui. Assim, quando a gente começa a falar de PET, a gente é acostumado a falar de PET durante 8, 9, 10 horas. Isso não é exagero, tá, gente? Então, esse tempinho aqui foi um desafio pra gente, mas é uma oportunidade enorme. E para a comunidade petiana, para quem é baby, né, vamos dizer assim, continue e insista. Você vai achar bom no final. Para quem está há muito tempo, reconhece e se sente representado pelas nossas falas. E para quem está pensando em entrar, só entre, velho. E é isso. Do meu ponto de vista, né, em relação ao programa como um todo, já deixei claro nas minhas falas, mas agora falando de uma perspectiva mais pessoal, quem me conhece assim mais diretamente, mais intimamente, sabe a importância que esse programa teve para minha vida e que mantém, mesmo eu não estando mais no SIGPET. Tanto que já sou egresso, já vai fazer quase 2 anos, já tem quase 2 anos, eu acho. E eu tô aqui trabalhando, participando agora do evento regional que está acontecendo. E assim, é sempre um prazer muito grande retribuir tudo aquilo que o programa representa na minha vida e não representou, porque ele só vai partir do momento e só vai contar como representou a partir do momento que eu tiver areia nos meus ouvidos. Até lá ele está representando. Então, muitos amigos que eu fiz a partir do programa, dessas várias andanças que o programa me fez fazer, né, nos encontros, muitos encontros que eu participei, muitos amigos que eu consegui fazer, muita relação que eu consegui construir, muita rede de contatos para o meu grupo de uma maneira mais pessoal. Então, a importância do programa para mim, ela é diversa, né? Ela é diversa de tudo aquilo que eu já vivi, enfim. As pessoas que estão entrando, eu acho que eu vou seguir a mesma linha do Levi, né? Quem quer entrar, só entre e se permita, porque eu acho que não tem fórmula mais importante e mais viável do ponto de vista de você sentir o programa, é você se permitir. É você permitir que o programa ele seja
um divisor de águas na sua vida e que ele se materialize dentro de você. Porque quem entra no programa e abraça o programa, ele vai levar o programa para onde ele for. Para onde você estiver, você vai levar o programa. Então hoje eu estou numa realidade acadêmica em que, essencialmente, o grupo que eu convivo hoje não conhece o programa, né, o PET, porque já ouviu falar, mas não conhece os objetivos, o porquê que o programa está vivo, qual é a sua inserção. E eu tenho um prazer enorme de sentar e dizer aqui, ó, senta aqui do meu lado, vamos conversar. O programa é isso, aquilo. E eu falo. E eu que sou e tenho um ascendente em Leão, né? Então a gente já sabe, né, que eu falo mesmo. Então não é exagero mesmo, gente, a gente passar aqui 8 horas, 9, 10 ou um dia inteiro falando sobre o programa, porque ao mesmo tempo que ele é muito grandioso, ele também é muito complexo de se entender. Às vezes é preciso você estar num momento de reflexão assim, muito intenso para você entender todos os processos, né? Entender tudo aquilo que passa e que perpassou dentro de você quando você está ali na sua plena atuação. O PET é seleção pública, então qualquer pessoa dentro dos requisitos pode participar. Se você não conhecia o PET, se você já ouviu falar, você talvez teve um interesse, entre. É a melhor coisa que você vai fazer, é a melhor coisa que você vai ter no nível pessoal e profissional. Não é propaganda enganosa. É realmente, se você se permitir dentro do programa, você vai ter assim um retorno para você muito, muito, muito intenso. E o fato de você ter a oportunidade de você retribuir para o nosso povo aquilo que o povo nos dá é muito gratificante. É muito gratificante quando você consegue devolver para a sociedade um trabalho, um projeto que vai melhorar a vida de talvez não toda a sociedade como um todo, mas você conseguir melhorar a vida de um grupo de pessoas, seja melhorar um grupo no sentido de pensamento, no sentido de alguma melhoria para aquela realidade. Então tudo isso é muito, muito, muito gratificante. Gostaria de falar mais coisas, mais experiências, mas a gente tem tempo, então eu finalizo dizendo que o que foi dito, né? Uma vez petiano, sempre petiano. E o PET é vida. O PET é vida. Ele vai estar sempre se manifestando, se atualizando, se manifestando através da vida. Porque quem faz parte dele é o seu organismo vivo, né? Então, basicamente é isso. Para as minhas falas finais, eu, além de reforçar tudo isso que os meus amigos já falaram e que me representam demais, a minha experiência pessoal dentro do PET, para além do que eu já falei, tá em cada sorriso, em cada abraço, em cada momento que a gente compartilha por intermédio do PET. De uma felicidade assim extrema. Você tá fora do seu estado, você tá longe de casa, longe da sua família, e você construi um porto seguro em uma ideia que se materializa em um grupo. E aí esse grupo já vem e constrói junto contigo uma série de outras ideias, e aí que se tornam elas também portos seguros. E aí isso acontece toda vida que eu entro na sala do PET, isso acontece toda vida que eu sorrio com os meus amigos, toda hora que eu choro com os meus amigos, muitas vezes através do PET. Então, você se sentir, para além de parte de um grupo, parte de uma família, é um sentimento de aconchego fantástico. E aí isso se multiplica quando a família cresce. E aí aqui nessa conversa eu tenho amigos com quem eu compartilhei momentos fantásticos. E que quando a gente se reencontra, como está acontecendo agora, o sentimento ele é
puramente nostálgico. E é de uma felicidade muito grande você saber que encontrar eles em qualquer momento nessa vida louca da gente, em qualquer lugar do mundo que seja, vai ser um encontro com um sorriso largo e um abraço apertado. E um encontro que foi intermediado pelo Pet. Então, assim, não existe outra palavra mais forte nesse momento do que agradecimento. Hoje eu ainda estou no Pet, pretendo mesmo ficar no Pet até eu terminar a graduação e depois, se possível for. E você que tá pensando se o Pet é a melhor opção para você nesse momento, eu só tenho uma coisa para te dizer: você entrando, você não vai se arrepender. E você que tá dentro do Pet já, agarra essa oportunidade com todas as forças. Explore todos os seus limites, explore todas as possibilidades que você tem de construir tudo que o Pet lhe permite. Seja um petiano no sentido de tentar transformar a realidade da sua frente. E aproveite isso da forma mais intensa que você conseguir. Se conecte com os membros do seu grupo. Se divirtam juntos. Chorem juntos. Vivam essa experiência fantástica no seu máximo. Porque no final do dia, o sentimento ele é muito prazeroso. E quando você vê os resultados, seja no seu currículo, seja nas vidas que você transformou, seja, enfim, em todos os aspectos que isso acaba se mostrando, você percebe o poder transformador que o Pet tem, que a gente vem reafirmando aqui ao longo de todos esses minutos. E, enfim, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre Pet. A gente, quando passa 10 horas, 12 horas, 20 horas numa assembleia discutindo o futuro do Pet, é cansativo e é gratificante. E aqui foi um gostinho muito, muito reduzido do que são essas experiências, e que eu estou disposto a fazer a qualquer momento que seja, independente de qualquer rotina louca que estiver. Pet, ele tem um lugarzinho reservado no meu coração e vai estar com um lugarzinho reservado na minha agenda em todos os momentos possíveis. Impossíveis também. Então, agradeço demais o convite. Demais mesmo. Vocês não fazem ideia do bem que me fez estar aqui conversando por esses minutos com vocês. Para quem está aí escutando, muito obrigado também por ter se dado o tempo de estar escutando até agora essa nossa conversa sobre o Pet. E pode ter certeza, só tem verdade. Todas as falas foram ditas aqui. E o Pet, ele é de fato vida. Ele transforma vidas e ele precisa ser defendido por todos nós. A gente vive num cenário que a gente não sabe quando é que está seguro, quando não está. E o que é bom a gente precisa fortalecer o máximo possível. E tudo que depender de mim para fazer isso em relação ao Pet, pode contar comigo. O Pet, ele é um xodó. Gente, muito obrigado. Valeu. Só agradecer aos participantes que vieram aqui, gastaram um pedacinho do seu tempo aqui para ter essa conversa maravilhosa que foi. Muito obrigado, Kleber, Léo e Levi. Se vocês quiserem mandar o arroba do Pet de vocês, ou até mesmo pessoal, o microfone é de vocês. O arroba do meu Pet é @Pet Encontros Sociais. E o meu pessoal é @Leo com 2 O, Lins com 2 S. O arroba do meu Pet é @PetPotência. E o meu arroba pessoal é @FClebin. Podem ficar à vontade. Eu acho que eu nem preciso falar o nome do meu Pet, né? Porque, enfim, é o que vai estar divulgando, Pet Computação. E o meu arroba pessoal é Levi Almeida A. Todos esses arrobas vão estar, todas as redes sociais de todos os Pets participantes vão estar aí na descrição. Muito obrigado pela audiência e
E é isso.